Olá, segundo ano, tudo bem? Então, vamos falar aqui hoje, né, sobre o parnasianismo e o simbolismo. Primeiro vamos falar do parnasianismo. Essa estética que surge no final do século XIX, contrária não, segue a mesma linha do realismo, que é contrário ao romantismo, então, por ter características aproximadas, né, da mesma linha do realismo, ela também vai fazer essa oposição, de certa forma, ao romantismo. O parnasianismo no Brasil, ele vai dar início, né? A abertura dele, o início dele no Brasil vai se dar com a publicação de 2 livros, um é Sonetos e outro é o Fanfarras. Sonetos, né, o livro de Luiz Guimarães Júnior, e Fanfarras de Teófilo Dias. O parnasianismo tem algumas características. Uma delas é a objetividade, contrária ao subjetivismo, né, do romantismo. O parnasianismo ele vai seguir a linha do realismo, né, na hora de descrever as coisas, né, com a visão objetiva, né, sem interferir naquilo que vê. Ele vai relatar daquela maneira, né, ele vai descrever da maneira que ele está. E dentro dessas descrições, né, ele descreve a natureza, né. Então há várias descrições que o poeta parnasiano pode fazer, né? Mas dentre todas essas tem a descrição da natureza, que é uma delas. Nesse período, 3 poetas vão abraçar essa estética parnasiana e vão ser chamados de tríade ou trindade parnasiana, que são os poetas Olavo Bilac, Alberto Oliveira e Raimundo Corrêa. Esses 3 poetas parnasianos formam a tríade parnasiana. Eles vão ser os principais poetas desse período, e também nesse período aparecem alguns outros poetas, como Francisca Júlia, Vicente de Carvalho e Emílio de Menezes. Então são poetas também, né, desse período, mas a tríade, aqueles que têm importância nesse período, aqueles que têm mais importância, né, que realmente abraçaram esse movimento, né, e fizeram a diferença, são esses: Olavo Bilac, Raimundo Corrêa e Alberto de Oliveira. Quando se fala em tríade ou trindade parnasiana, você vai lembrar desses 3: Olavo Bilac, Raimundo Corrêa e Alberto de Oliveira. Muito bem. Então, sobre as características, do parnasianismo, voltando, subjetivismo, a questão do subjetivismo, não, o objetivismo, né, a visão objetiva, né, a objetividade na hora de descrever as questões, não vai se utilizar nesse momento, né, uma visão fantasiosa, né, e sim vai relatar aquilo que vê, diferente do sentimentalismo romântico, né, a visão do parnasiano
ela é objetiva e não subjetiva, como no romantismo. A outra característica que segue a mesma linha do realismo no parnasianismo, que é o descritivismo, né? Ele vai descrever as coisas que vê, né, da maneira que elas são, né, sem interferência. Vai descrever cenas, natureza, como eu já havia falado, entre outras coisas. O poeta parnasiano também tem como característica o formalismo, o culto à forma. Ele vai buscar os valores clássicos, né? A utilização do soneto, né? A rima, a métrica, né? Então essas questões aí clássicas vão ser retomadas pelos poetas parnasianos. É a questão da linguagem rebuscada, a valorização das palavras, né? Vão pegar palavras complexas, difíceis, para pôr em sua obra, né? Usando toda a técnica, mas toda a técnica e praticamente nenhum sentimentalismo, né? Não vai haver o sentimento, e sim a técnica na produção, na busca do perfeito, né? Da arte perfeita. E uma das principais características do parnasianismo é a arte pela arte. A arte pela arte pela arte. A arte por si, ela basta, se basta. Ela já diz tudo, né? Então a preocupação apenas é a arte, não interessa o restante, não há sentimentalismo, não há melancolia nessa arte, há somente a técnica, a preocupação de fazer o belo, utilizando as estruturas, né, clássicas, né, e palavras lapidadas. Então ele vai fazer um verdadeiro tesouro com palavras. O poeta parnasiano praticamente endeusa, né, a sua arte. Okay? Então é a busca do poema perfeito, né? E alguns autores desse período importante do parnasianismo são Alberto de Oliveira, Olavo Bilac e Raimundo Corrêa, como eu falei, né? Cada autor desse traz algumas características em suas obras, né? Uns vão refletir, vai fazer a reflexão da existência, ou vai falar um pouco do nacionalismo em suas obras. Outros vão falar, vão buscar de maneira perfeita, né, a construção de suas obras, se preocupando apenas com a obra mesmo, e sem nenhum sentimento, né? Um autor que era assim no exagero da perfeição era o Alberto de Oliveira, nessa busca do poema perfeito. Alberto de Oliveira, ele é um que vai ter essa busca, né? Raimundo Corrêa, mais um da tríade, né, parnasiana, ele vai falar de algumas questões também, né? Do pessimismo, né? Muitas coisas refletem a vida da pessoa, né? E traz para dentro da obra. Ele fala do pessimismo, ele é diferente dos outros, já vai falar de melancolia, né? Entre outras características, né, que ele traz em suas obras. Então aqui nós temos um pouco, né, do que é o parnasianismo, né? Importante lembrar, dentro dessas questões do parnasianismo, recapitulando, vamos lembrar aí quais são os livros, né, que vão abrir, né, o parnasianismo brasileiro. Os livros sonetos e rimas, né, de Luiz Guimarães Júnior, e fanfarras de Teófilo Dias. São eles que abrem o parnasianismo no Brasil, né?
lembrar das características, né, as principais características do parnasianismo, a arte pela arte, né, a arte em primeiro lugar, né, o importante era a arte. A arte, ela se basta por si só, não deve se subordinar a interesses ou nem objetivos utilitários, né? Não está preocupado, não está comprometida, né? Politicamente, né? Não está comprometida com todos, com o meio, preocupação social, não. A arte pela arte, somente pela arte. A característica. Lembrar do formalismo, né? A questão da busca dos valores, a busca dos valores clássicos, faz parte da característica dos parnasianos, a objetividade, na maneira de descrever, na maneira de se posicionar, sem idealização, né, sem fantasias. O descritivismo, quando, na maneira de descrever, né, assim, sem interferir, né, bem objetiva a maneira de descrever na hora, né, e as cenas, objetos, seja o que for, né, sendo descrita a natureza. Então, a questão da objetividade vai fazer parte aí dessa característica parnasiana. A impassibilidade também é uma das características, né, desse parnasiano. A tríade de parnasiana, não pode esquecer, né? Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia. Olavo de Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia serão a tríade parnasiana, né? Eles que vão fazer a diferença nesse período, são eles que vão abraçar essa estética, né? E vão, né, produzir, né, trabalhar, fazer a diferença dentro deste movimento, né? Movimento que começa no final do século XIX, lembrar, né? Final do século XIX, mesmo segmento do realismo, ele vai ser o mesmo segmento do realismo, ou seja, apresentam características parecidas com o do realismo, e a principal característica, né, que destaca o parnasiano, né, que é lembrada, é a questão da arte pela arte. Essa é a principal característica que vai destacar essa estética literária. Como eu falei, não só esses três autores fizeram parte desse período, mas também outros autores também participaram desse período, como foi citado. Mas quem é destaque, e a gente precisa guardar isso, quem são os principais autores do parnasianismo, repetindo, Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac. Ok? Então fica por aqui, né, um pouquinho, né, da história do parnasianismo, final do século XIX, as obras que abrem, os autores responsáveis, né, a tríade parnasiana, os demais autores, as características, né, os autores e suas reflexões, as suas temáticas dentro da obra de cada um deles. Ok? Então terminamos aqui, né, essa videoaula, e um forte abraço
em todos.